eu queria que nós pudéssemos dar continuidade. Nós começamos uma série de mensagens que deve durar alguns meses, né? Se Deus nos permitir, sobre seguindo Jesus, né? É uma série de discipulado, na verdade. Qual é a ideia do discipulado? O discipulado é nós caminharmos juntos e aprendermos juntos sobre os princípios, aquilo que o Senhor Jesus ensina. E eu falei na primeira semana que começamos oficialmente de que não é possível a gente seguir Jesus sem que essa relação, esse relacionamento com Jesus está diretamente ligado, foi isso que eu falei, está diretamente ligado com a nossa relação com a Bíblia, o nosso conhecimento com a Bíblia, os nossos estudos com a Bíblia, o nosso aprendizado, aquilo que temos com a Bíblia. De forma que nós estamos exatamente nessas primeiras semanas, ainda vamos falar sobre muitas coisas, oração, testemunho, evangelização, são passos de um discipulado cristão, mas não tem como não começar sem pensarmos sobre a Bíblia. Foi muito bom desfrutar com o pessoal que está aqui comenta, né, que comentou sobre a Bíblia, o que achava, isso foi muito bom. Fique muito à vontade hoje também para fazer sua interação, tá certo? Hoje nós vamos conversar sobre um texto bíblico, que é o texto lá de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 30. Nós não precisamos ler todo ele agora, não, mas vai ficar mais ou menos na agulha, porque à medida que um versículo ou outro nós vamos ler, já que são 30 versículos, se a gente tivesse presencialmente, a gente ia sentar e a gente ia conversar mais perto sobre isso, tá bom? Mas fica à vontade para interagir, é sempre bom. Se eu ver aqui o comentário, que às vezes passa batido, né? Passou, eu nem percebi. Mas se eu ver o comentário, eu trago o comentário para nós falarmos juntos, tá bom? Nós estamos falando sobre esse conhecimento das Escrituras como uma forma de seguir Jesus, né? Algo que faz parte desse discipulado cristão. Deixa eu começar dizendo uma coisa interessante. Gente, a Bíblia, ela eu já mencionei, o livro mais fascinante da humanidade, e a Bíblia ela é fonte de vida, mas também a Bíblia ela é usada hoje, e já sempre foi, na verdade, usada de maneira errada, infelizmente. Infelizmente também é usada de maneira errada. Tem muitas pessoas que usam corretamente a Bíblia, ensinando a Bíblia totalmente, mas tem pessoas que usam a Bíblia e ensinam ela de forma distorcida para fins próprios, para satisfazer seus egos ou para conseguir coisas. Você quer ver vou ilustrar isso com um filme, eu não sei quantas pessoas já assistiram, mas tem um filme muito bom chamado O Livro de Eli. Já é um filme, já faz alguns anos, não é um filme antigo, mas já faz alguns anos que foi lançado. Esse livro é interessante, é um mundo pós-apocalíptico, né? Um mundo, uma paisagem de fim de mundo mesmo, e só existe uma Bíblia, né? Nesse mundo pós-apocalíptico. E ela tem um guardião, e tem uma pessoa, durante o trajeto desse guardião, que ela descobre que o Eli, que é o guardião da Bíblia, está com ela, e tenta a todo custo ter esse livro. E tem uma coisa que eu acho muito interessante nessa parte do filme, é que tem uma fala, né, daquele que protagoniza o vilão, que quer a Bíblia de qualquer forma, e tem uma fala dele que é interessante, porque alguém pergunta, por que você quer tanto esse livro, né? Porque ele tem tanto valor para você. Ele diz, porque com esse livro eu vou conseguir ter o domínio das pessoas. Com esse livro eu vou conseguir ter as pessoas, e as pessoas vão conseguir, então, me seguir, fazer o que eu quero. E é claro que, por mais que seja um filme, mas isso demonstra uma realidade dos nossos dias, e uma realidade que sempre existiu também. Tem muitas pessoas que querem a Bíblia e usam a Bíblia para manipular as pessoas, tendo em vista que a maioria das pessoas no mundo são cristãs e têm uma inclinação de crença na Bíblia. Então, quando a pessoa não ensina ela corretamente, pode ensinar ela de uma forma que distorce, né? Distorce a verdade dela, a verdade central dela, e traz uma manipulação para a vida das pessoas. E é isso, gente, que faz muitas pessoas, por não conhecerem corretamente os ensinos da Bíblia, e até acreditam na Bíblia, mas não é só acreditar é importante, acreditar faz parte, mas não é só acreditar, é também aprender dela, e é também seguir o que ela diz corretamente, não é só acreditar, porque se nós acreditamos, mas não aprendemos o que ela diz,
não tem muita validade. As coisas precisam estar juntas aí. Acreditamos e seguimos o que ela diz e seguimos de forma coerente e correta. Então, a Bíblia é fantástica nisso, mas nós precisamos aprender dela corretamente. Então, tem muita gente que usa a Bíblia. Poxa, a gente vai conhecendo pessoas que fazem coisas absurdas, gente. Eu falo isso com respeito às pessoas, respeito ao ser humano, às pessoas, mas quantas pessoas não acham que estão seguindo a Bíblia, fazendo alguns tipos de campanhas, né, como andar em cima de sal, já vi coisas desse tipo, né, como queimar peças de roupa. Estou pensando em coisas aqui que está vindo à minha mente de pessoas que eu conheço que já passaram por isso, né? Como outras pessoas também que pensam que por conta da sua crença, como andar de joelho durante alguns quilômetros, isso são coisas, pensam que são coisas que agradam a Deus isso. E aí as pessoas usam a Bíblia para induzir outras pessoas a fazer coisas absurdas. E por isso que hoje nós estamos conversando sobre o procurar significados. É uma ideia de interpretar corretamente, aprender corretamente o que a Bíblia nos diz. Deixa eu colocar para vocês alguns pontos que são importantes. Nós vamos começar no texto bíblico já, mas eu queria falar com vocês sobre alguns pontos que são importantes demais para isso. Eu acho que vai entrar na tela aí, já pode, Jonatas, aí colocar o primeiro. Olha só, quando a gente está aprendendo sobre a Bíblia, nesse processo de seguir Jesus, o que é importante? É importante que o contexto, porque o contexto oferece pistas fundamentais para o significado do texto. Você leu a Bíblia, leu um capítulo, está lendo um livro da Bíblia, então o contexto daquele texto, ele tem pistas que são fundamentais para que você entenda aquele texto. Então, tem pessoas que pegam um versículo da Bíblia e um versículo da Bíblia, eles criam uma fantasia enorme. E às vezes a pessoa pode fazer isso. Pegar um versículo isolado da Bíblia, nós temos muitos exemplos ruins disso, e nesse versículo isolado, criar contextos que não são existentes. Então, você quer aprender corretamente a Bíblia? Então, o contexto do versículo que você lê, do parágrafo que você lê, ele é extremamente importante para que você entenda, tenha uma compreensão melhor do texto da Bíblia. Beleza, gente? Vamos para o segundo ponto? Olha aí, segundo, é muito importante, falei disso, né? Entender o contexto do livro da Bíblia, não só o contexto do capítulo ou do versículo, mas entender o contexto do livro da Bíblia. Você vai ler, deixa eu citar um exemplo para você vai ler um texto lá em Filipenses, não é? Então você lê Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E aí você vai entender, poxa, que sentimento é esse? Se eu ler só esse versículo, não fica legal. Mas se eu ler o capítulo 2, e se eu ler o livro todo de Filipenses, a minha compreensão, a nossa compreensão do texto vai ser muito mais ampla. Então, assim, eu não estou entendendo, você diz, poxa, eu leio um versículo aqui, eu não entendi o que diz esse versículo. É claro que vão ter pessoas que para ensinar e tudo, mas quando você pode fazer isso, você lê, então, o que é que diz o contexto, ou seja, aquele capítulo, mas mais do que isso, o que diz o contexto do livro. Então, a gente mencionou Filipenses como exemplo, não é? Qual é o propósito da carta aos Filipenses, não é? Quem escreveu essa carta? Qual era a situação da igreja que recebeu, ou das pessoas que receberam essa carta? São coisas, pessoal, que ajudam demais, né, para a nossa compreensão, tá certo? Então é muito importante entender o contexto do livro, não apenas daquele texto, mas do livro. Vamos para o outro ponto, número 3. São muito semelhantes, mas olha, é preciso ler todo o texto observando seus parágrafos e não apenas seus versículos. Então isso é uma dica que eu estou te dando aqui sobre a leitura da Bíblia. Não sei se você sabe, mas vou te dar essa informação. Quando a Bíblia foi originalmente escrita, ela não tinha capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram
eles vieram para trazer uma didática, uma maneira melhor de leitura e de separar, talvez, tempo de leitura. Mas isso aconteceu muitos anos depois. Ela era, por exemplo, vou pegar o exemplo de Filipenses, ela era uma carta sem capítulos e versículos. Então é muito importante também, te dando uma dica de compreensão da Bíblia. Porque quando você leia a Bíblia, não, estou querendo entender o que esse livro diz. Você leia, já ouviu essa expressão? É uma expressão nossa aqui nordestina. Leia numa sentada só. A gente, quando pega, por exemplo, um livro pequeno da Bíblia, claro que tem livros grandes que não dá, às vezes, para a gente ler numa sentada só, mas tem livros pequenos da Bíblia. Filipenses é um deles, Filemão é um livro pequeno, não é? Ali, 2 João, 3 João, se você senta ali e você lê ele ignorando, pelo menos parcialmente ali os capítulos e o versículo, mas lê como uma carta contínua, isso vai ajudar demais na tua compreensão da Bíblia. Então, é preciso ler todo o texto, né, sem nos seus parágrafos, como se você estivesse fazendo uma leitura de um livro que não é dividido em capítulos e versículos. Beleza? Essa é outra dica. Vamos para o outro ponto 4. Olha, às vezes é preciso fazer correlações com outros textos em outros livros da Bíblia. Às vezes a gente lê o versículo, o capítulo, às vezes a gente lê o livro todo e a gente ainda tem algumas dúvidas sobre algumas coisas. Aí é importante uma chave bíblica. Hoje a gente tem um recurso da internet que ajuda demais para que nós possamos fazer uma correlação daquele ensino com outros livros da Bíblia. O que é que a Bíblia como um todo fala, por exemplo, sobre salvação? O que é que a Bíblia como um todo fala sobre a maneira como nós temos que tratar o nosso próximo? Às vezes um livro da Bíblia não dá certo. Um versículo que a gente vê, um capítulo não vê, a gente vai para o livro, não dá, mas quando a gente correlaciona com outros textos de outros lugares da Bíblia, dos livros da Bíblia, a nossa compreensão é muito mais ampla. Outra dica, tá bom? Vamos para a próxima? E, por fim, as obras de consulta podem ser instrumentos úteis para esclarecer a passagem ou livro que nós estamos estudando. Então, com isso eu quero dizer que existem pessoas que são levantadas por Deus para estudarem as línguas que a Bíblia foi escrita, para estudarem os contextos históricos, assim. Existem pessoas que escrevem, então, comentários bíblicos que são instrumentos extremamente úteis. Esses comentários bíblicos não é que eles são inspirados por Deus como a Bíblia é, né? Soprados por Deus. Mas eles são úteis demais para nos ajudar. Pessoas que Deus levantou para estudar. Eu sempre digo, Deus levanta pessoas também para sentarem numa mesa, para escreverem e para nos abençoarem, não é? Estudando contextos bíblicos e trazendo informações para a nossa vida. Então, consultar livros, consultar um instrumento, né? Consultar comentário bíblico. A gente, acho que apresentou há 15 dias, acho que não foi semana passada, 2 livros aqui que podem ajudar. Um, Entendes o que Lês, e o outro era Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. São livros que podem ajudar, instrumentos que também são usados para nos ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Tá certo? Então, são dicas para vocês. Agora, eu queria que nós pudéssemos construir isso juntos agora, fazendo aplicações como nós fizemos na semana passada, baseado em João, capítulo 4, verso de 1 a 30, e nós estivéssemos nessa leitura, aprendendo, trazendo as lições que Deus tem para as nossas vidas, e automaticamente procurando os significados disso daí, tá bom? Então vamos ficar atentos em João capítulo 4. Nós falamos uma coisa interessante, não é? Por exemplo, aqui o que é que apresenta esse texto de João capítulo 4? Ele é o encontro chamada da mulher samaritana com Jesus. Na verdade, a nossa vida ela é repleta de encontros e desencontros também, né? Na vida, nós tentamos nos encontrar de várias formas. Nós tentamos nos encontrar profissionalmente, nós tentamos nos encontrar emocionalmente, nós tentamos nos encontrar em tantos outros contextos. E, às vezes, nessas tentativas de encontros, de buscar uma profissão correta, um relacionamento, nós temos desencontros. As coisas meio que desandam e não dão certo. E é ruim quando isso acontece.
mas faz parte da vida também, não é? Agora, nós estamos falando nesse texto de João capítulo 4, e nós vamos citar alguns versículos aqui. Nós vamos citar alguns versículos. Nós estamos falando de um encontro que uma mulher teve com Jesus. E esse encontro é um real encontro que todos nós precisamos ter, um encontro com Jesus. Certo? Deixa eu só interagir aqui. A Cátia pediu se a gente pode escrever o nome desses livros aqui. Eu acho que sim, Cátia. Se ninguém escrever até lá, no final, acho que eu comento aí, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho desse encontro que essa mulher teve com Jesus. Qual era o contexto aqui? Vamos procurar os significados. Jesus havia viajado até Jerusalém por ocasião da Páscoa. Estou trazendo significados para a gente. E agora, depois de haver passado algum tempo na cidade de Jerusalém, na região também rural da Judéia, o contexto é esse, não é? Ele estava voltando para a Galileia, certo? E a Judéia ficava no sul, a Galileia ficava na parte norte, e entre ambas, entre a Judéia e a Galileia, tinha Samaria. Qualquer pessoa que quisesse fazer esse trajeto, ele deveria ir em linha reta. Mas os judeus, eles tinham uma rixa com os samaritanos. E nessa rixa fazia com que os judeus, eles tinham uma atitude estranha. Eles desviavam o caminho para o oeste, perdão. E eu poderia ter até preparado um mapazinho, ficaria melhor, acho que vou ficar devendo isso. Eles atravessavam o Rio Jordão e subiam pelo deserto, mas não passavam por Samaria. Porque eles não consideravam, a religiosidade deles era tão grande, a rixa que eles tinham com os samaritanos era tão grande, que eles não consideravam os samaritanos pessoas dignas da salvação, pessoas dignas de terem um encontro com Deus. Mas o texto diz, é muito interessante, né, João capítulo 4, que era necessário que Jesus fosse a Samaria. Porque algumas coisas que já começam a aprender com isso aí. Gente, para Jesus não existe caso perdido. Para Jesus, por mais que existam pessoas sem esperança, Jesus sempre se apresenta como a esperança para aqueles que vivem sem esperança. Então Jesus, ele não pega o desvio. Ele chama os seus discípulos e ele segue em linha reta, e depois de uma caminhada muito grande, muitos quilômetros, ele chega com seus discípulos a Samaria, e Jesus ali tinha um poço que levava o nome de Jacó. E ao chegar ali, Jesus já estava cansado, provavelmente muito empoeirado, né, uma viagem a pé, com muita sede, com muita fome, né, calor muito grande, era por volta do meio-dia. Fico imaginando um sol quente ali, né, escaldante e causticante também. E ali havia uma mulher cujo nome a Bíblia não nos diz. Ela estava com um jarro, e esse jarro estava sobre os ombros dela. E é muito interessante que ela vai buscar água num horário onde as mulheres não iam buscar água. O que já nos dá a entender de que ela devia ter vergonha de algumas coisas que ela passou na vida. E o texto bíblico nos oferece essas informações mesmo. Ela bem provavelmente se casou muito jovem, com aquela sensação de preencher um vazio da sua vida, mas o seu primeiro casamento não deu certo, e o texto vai nos dizer de que nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto deu certo. Sabe? A história bíblica diz de que ela tentou 5 vezes, mas no fim de todas essas tentativas foi meio um fracasso. Agora, essa samaritana continuava, essa mulher samaritana, vivendo a sua vida. Agora, a gente pensa que ao ver aquela mulher, Jesus lhe dirige a palavra, estou explicando para vocês o contexto ali, e pede água. Ela, me dê água, dê-me de beber. Os discípulos já tinham ido para a cidade para comprar comida, e ele mesmo não tinha nem como tirar água do poço. E daí começa, então, um diálogo, uma conversa, um bate-papo bacana de Jesus com aquela mulher. E essa conversa de Jesus com ela iria mudar a vida dela totalmente. Ela estava tendo, naquele momento, um encontro com Jesus que iria preencher o vazio da sua vida que nenhuma outra situação que ela viveu conseguiu preencher. E aí eu queria exatamente trazer algumas lições baseadas na vida dessa mulher, que nos ensinam, né, que nos traz lições valiosas para as nossas vidas também.
certo? Primeiro lugar, gente. Primeiro lugar, a gente aprende com a vida dessa mulher, chamada mulher samaritana, que quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, existe o vazio da nossa alma é preenchido. E eu queria ler com vocês João capítulo 4, verso 13 e verso 14. João capítulo 4, verso 13 e verso 14. Que diz o seguinte, verso 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Aí o 14. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Só até aí. Essa mulher ela tentou buscar a felicidade, como eu disse, de várias formas. Mas nada até então tinha preenchido a sua alma, sua vida, um vazio que existe na vida do ser humano. Até que Jesus lhe oferece a água da vida. E essa água que Jesus oferece para ela, né? Jesus faz uma comparação aqui, já que ele estava com sede, ele estava com vontade realmente de beber água, e Jesus oferece para ela a água da vida, que não é a água literalmente, não é a água física, não é a água que sacia a sede momentaneamente, que é muito bom, mas é uma água, uma representação da presença de Deus, da salvação que vem de Deus, e que tanto aquela mulher buscava na sua vida. Gente, você percebe que a gente vive um contexto onde as pessoas buscam constantemente a felicidade a qualquer preço. Existe uma busca intensa pela felicidade no dinheiro, no poder, no status. E muitos, por não acharem essa felicidade nessas coisas, buscam nas outras coisas, buscam mais coisas, vícios, bebidas, prostituição. Mas tudo isso não consegue preencher o vazio do homem, do ser humano. Tudo isso não consegue saciar a vida ainda do ser humano. Porque Jesus é a água da vida que consegue saciar. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode preencher os espaços da nossa vida. Jesus é o único que pode fazer isso. E a história da humanidade, a Bíblia nos apresenta isso, e a história da humanidade também nos apresenta isso. Pessoas que buscaram a felicidade em tantas coisas, mas não encontraram. Mas quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus, entenderam e encontraram a felicidade verdadeira. Por mais dinheiro que alguém possa ter, por mais que o sucesso que alguém possa ter, pode ser a pessoa mais famosa do mundo, mas nada preenche o vazio que só o Senhor pode preencher nas nossas vidas. A mulher samaritana, ela teve esse encontro. A mulher samaritana, Jesus oferece para ela a água da vida. Agora, uma segunda verdade que está do verso 16 ao verso 18, quando nós temos um encontro com Jesus, as nossas máscaras caem e reflete, e o que é refletido é quem realmente nós somos. Vou ler com vocês aqui, João capítulo 4, verso de 16 até o verso 18. 16 que diz: vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Gente, que coisa interessante acontece aqui. Porque na conversa com a mulher samaritana, Jesus vê muito além do que a sua aparência mostrava. Jesus vê os conflitos que aquela pessoa tinha, que aquela mulher tinha. Ela tinha sido casada 5 vezes. E ainda assim, ela não tinha encontrado a felicidade nos seus casamentos. E Jesus abraça alguém que tinha vivido um contexto de relacionamento extremamente difícil. Porque Jesus não rejeita nenhuma pessoa. Às vezes as pessoas rejeitam. Às vezes até os contextos religiosos e a religiosidade das pessoas rejeitam pessoas numa situação como a dessa mulher, na mulher samaritana, em outras situações. Diz, não tem mais jeito para essa pessoa não. Essa pessoa não pode fazer parte do reino de Deus. Mas Jesus não age dessa forma. Jesus sabia exatamente que essa mulher tinha sido casada 5 vezes. Que certamente buscou felicidade nisso e não deu certo. Essa mulher revela a Jesus, então, todo o seu passado. Revela a Jesus o fato de ter sido casada 5 vezes e ainda assim não ter encontrado a felicidade.
Provavelmente o seu passado era um motivo de vergonha para ela, no local onde ela vivia. Mas diante desse encontro que ela tem com o Senhor Jesus, sabe, foi possível revelar quem realmente ela era. Alguém que precisava do Senhor, alguém que precisava desse encontro com o Senhor, alguém que precisava da água da vida. Nós vivemos também momentos, a história sempre mostrou isso, onde as pessoas se escondem atrás das suas posições, onde muitas vezes colocam máscaras para esconder os problemas e as angústias, com medo da sociedade, com medo do que as pessoas vão dizer, com medo de Deus, com medo da igreja, com medo dos líderes religiosos. E muitos casos, e em muitos casos, as pessoas estão sorrindo por fora, mas estão se derramando em lágrimas por dentro. E não conseguem confessar, se abrir, falar das suas vidas. E muitas pessoas carregam por dentro até situações, angústias, traumas, amarguras, feridas na alma. Por fora tem disfarce de alegria, mas por dentro tem amargura no coração. Porém, quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, quando nós estamos perto do Senhor Jesus, as máscaras caem. O encontro com Jesus faz com que o nosso coração esteja exposto a Ele. Ele sabe quem somos, Ele sabe o que passamos, Ele sabe da nossa vida. E Ele quer que a gente chegue para Ele e diga para Ele quem somos, o que passamos, o que se passa, as raivas, as angústias, é que nós possamos chegar diante dele, colocar diante dele quem nós somos. Quando nós estamos diante de Jesus, não tem máscaras. Diante de Jesus, somos nós. E nós precisamos apresentar a Jesus isso. Ele já conhece, mas ele quer de nós que nós possamos abrir o nosso coração, chegar diante dele, dizer para ele das nossas dores, das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas angústias. Esse momento difícil de pandemia que nós estamos vivendo. Pessoas querem se mostrar fortes, não é? Podem chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu tenho medo. Você pode chegar diante do Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu tenho essa dificuldade. Senhor Jesus, esse pecado eu não consigo deixar. O encontro com Jesus nos faz chegar diante dele e apresentar diante dele nossas fraquezas, quem realmente nós somos. Jesus se importa com o que nós passamos. Jesus se importa com você. Nós podemos compartilhar com ele as nossas dores e as nossas angústias, como nós fazemos com o nosso melhor amigo. Agora nós estamos fazendo como amigo e Senhor das nossas vidas. Agora, mais do que isso, eu quero te dizer. Ele tem poder para sarar a nossa alma. Ele tem poder para consolar o nosso coração. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele tem o poder para restaurar a nossa vida e nos dar recomeço. Jesus tem o poder para curar feridas que ninguém pode ver. Jesus faz isso, como fez na vida da mulher samaritana, ele faz na vida de todos aqueles que se achegam a ele. Por fim, o encontro dessa mulher com Jesus, eu queria ler o versículo 19 até o versículo 21, João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 21, para dizer que nos faz ressignificar o nosso conceito de adoração. Verso 19 ao verso 21. Verso 19 que diz: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, verso 21, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Está chegando a hora, e na verdade já chegou, né? O verso 21, em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Meus irmãos, Jesus e os samaritanos disputavam, né? Judeus, perdão, e samaritanos disputavam qual era o verdadeiro lugar onde Deus deveria ser adorado. Ah, não, Deus só pode ser adorado em Jerusalém. Tem que ir para lá, para o templo. E os judeus tinham os samaritanos tinham essa crise e essa rixa, não, a gente não vai para lá. E entendiam de que Samaria também poderia ser um lugar de adoração.
E eu acho interessante porque essa dúvida do lugar de adoração faz parte da cabeça de muita gente. Quantas pessoas não estão pensando que a maneira de cultuar a Deus se resume a um templo físico, não é? E estão determinando para a vida das outras pessoas o lugar de adoração. Não, o lugar de adoração só pode ser aqui. Jesus está dizendo para essa mulher samaritana e ressignificando a ideia de adoração aqui. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. De qualquer lugar. Sabe, essa dúvida do lugar de adoração faz parte ainda da cabeça das pessoas. E é por isso que existe uma constante busca por lugares sagrados, não é? Por objetos sagrados e até por pessoas sagradas. Quantas pessoas não viajam porque acham que tem um apóstolo, que esse apóstolo é poderoso, e esse apóstolo pode mudar a vida das pessoas, e o pessoal viaja para lá e quer passar o lencinho no suor. Gente, quantas pessoas não viajam para lugares sagrados para se prostrar diante de imagens de escultura, entendendo que aquele lugar é um lugar sagrado? Quantas pessoas não buscam objetos sagrados, entendem de que pode ter um lenço que é ungido, entendem que pode ter um objeto que é sagrado? Essas coisas não faz parte da adoração que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus nos ensina de que o lugar de adoração não é Jerusalém nem é Samaria. Pode ser em Jerusalém, pode ser em Samaria, mas esse lugar de adoração é na tua casa, esse lugar de adoração é no local onde a igreja se reúne, com certeza também. Mas o lugar de adoração é debaixo de uma árvore, o lugar de adoração é quando você vai na praia. Eu gosto muito de passar, não é? Observar um pouquinho o mar e lembrar da canção maravilhosa. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, pelas obras que Deus faz. O lugar de adoração pode ser lá, você observando as serras no Alto Sertão, a maneira como elas são feitas, são lugares de adoração. Não existe um lugar físico. O lugar de adoração é porque a adoração é em espírito e em verdade. A adoração é algo que vem, que Deus gera nas nossas vidas, e nós expressamos ela através de canções, através de palavras, apenas falando e declarando adoração ao nome do Senhor, com as nossas atitudes. Nós adoramos a Deus quando nós servimos ao próximo, nós adoramos a Deus quando nós ajudamos aqueles que são necessitados. A adoração não está limitada a lugares, a pessoas, a objetos. A adoração é muito mais ampla do que isso, segundo o Senhor Jesus. Agora, por fim, eu queria concluir dizendo isso. Qual é o resultado desse encontro com o Senhor Jesus? Está lá no verso 28 e do verso 28 ao verso 30. Eu queria ler com você. João capítulo 4, do verso 28 ao verso 30. Verso 28 que nos diz: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Meus irmãos, percebe o que o encontro com Jesus gerou na vida dessa mulher? O que é que o encontro com o Senhor Jesus tem gerado na tua vida? Depois desse encontro único que a mulher samaritana teve, depois de sentir preencher o vazio da sua alma, depois de ter sido sarada as feridas da sua alma, desse momento, ela tem um desejo de voltar. Ela deixou o vaso de água lá e ela voltou para a cidade para anunciar a todos o que ela viveu, o que Jesus fez na vida dela. É impossível nós vivermos para o Senhor Jesus, termos um encontro com o Senhor Jesus e guardar para nós mesmos apenas. É muito mais do que sair de porta em porta, entregando uma literatura. Não é isso que eu estou falando, não. Isso até pode acontecer, mas é mais do que isso. Compartilhar o Evangelho, compartilhar o que Cristo fez por nós, é viver, é querer dizer para as pessoas, falando, mas vivendo, agindo, o que Jesus fez nas nossas vidas.
como Jesus é maravilhoso, como um encontro com ele pode abençoar a vida das pessoas. É dizer para esse mundo que tem sofrido tantos males, é dizer para as pessoas que têm depositado a sua confiança em lugares, em objetos, em pessoas, que o Senhor Jesus, ele é suficiente, e que Jesus é maravilhoso e é suficiente para as nossas vidas, certo? Eu desejo que essa procura dos significados, não é, que nós tivemos, possa ter trazido luz para a tua mente. E quando você estiver estudando um texto da Bíblia, faz aqueles primeiros passos lá, observa o contexto, observa o que diz, tenta ler a maior parte, se não for um livro grande, tenta ler a maior parte dos versículos, dos capítulos que são antes e depois. Tenta fazer isso aí, tá certo? Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre que um encontro com o Senhor Jesus pode nos proporcionar tudo isso.